Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao 39, que diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje nós ouvimos que narra Jesus que sai da sinagoga e vai para a casa de Simão e André. E lá encontram a sogra de Simão, que está acamada, que está doente, que estava com febre. Interessante é porque eles, diz o Evangelho, contaram logo a Jesus. Interessante. Eles contaram logo a Jesus. Eles acreditavam que Jesus poderia fazer algo por ela, como de fato fez, né? Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Jesus, que no evangelho de hoje, além da sogra de Pedro, vai realizar outras curas, expulsar demônios. E essas curas, esses exorcismos, manifestam a presença do reino de Deus. E também manifesta quem é Jesus. Quem é Jesus? Inclusive, todo o evangelho de Marcos vai tratar sobre esse tema, sobre a pessoa de Jesus, quem é Jesus, né? Então, mais interessante e importante essa atitude de Jesus, né? Ele se aproxima. Ele se aproxima de quem tem necessidade. Ele se aproxima de quem está sofrendo, de quem está doente. Ele se deixa encontrar. E é misericordioso, é compassivo, age com compaixão, com misericórdia. E segura na mão e ajuda a levantar-se. Talvez hoje você precisa que Jesus faça isso com você, né? Peça isso hoje ao Senhor. Senhor, vem ao meu encontro. Eu estou precisando. Estou desanimado, estou sem força. Vem, Senhor. Me dá a tua mão e me ajuda a levantar. E quando Jesus curou a sogra de Simão, diz o Evangelho, ela começou a servi-los. Olha que coisa maravilhosa. Ela começou a servi-los. Isso é algo maravilhoso, né? E isso é que nos faz pensar também no nosso serviço. Porque é interessante porque quantas pessoas hoje não querem mais servir? Quantas pessoas hoje só querem ir à missa e pronto, e nada mais? Quantas pessoas que resumiram ou estão resumindo a sua vida cristã em ir à missa e voltar para casa? Sai de casa, vai para a igreja, para a missa. Termina a missa, vai para casa. Sai de casa, vai para a missa. Termina a missa, vai para casa. E só. Quantas pessoas, quantos cristãos católicos que não desejam mais servir, que não amam mais servir, que não querem se doar, que não querem se sacrificar? Veja, é um problema hoje em dia isso. São poucos os que querem servir de fato, né? São poucos. Mas isso revela algo,
que o nosso coração muitas vezes não está curado. Sim, por quê? Porque aquele que serve tem um coração curado. Curado de quê, Padre? Curado do orgulho, curado da mania de grandeza, curado da falta de amor, curado da falta de humildade. Veja, é necessário uma cura interior. E é muito interessante porque quando uma pessoa ela faz uma experiência com Jesus, meu povo, quantas vezes eu já vi pessoas que não eram da igreja, mas quando fizeram uma experiência com Cristo, se encontraram com Jesus, experimentaram do seu amor, beberam da sua graça, depois me procuraram e disseram assim: Padre, eu queria ajudar em alguma coisa. Eu queria entrar em alguma pastoral, algum grupo. O senhor pode me ajudar, me indicar alguma pastoral? Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa. Percebe? Ela não sentia essa necessidade antes, mas a partir da sua experiência com Cristo, ela começou a sentir essa necessidade de servir. E quantos que estão dentro da igreja e não sentem mais? O que está acontecendo? Deixo essa pergunta aqui no ar. O que está acontecendo com o nosso coração, com a nossa experiência de fé, né? Então, à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira, vamos imaginar a cena, a cidade inteira se reuniu na frente da casa. Veja, a cidade inteira. Quantos necessitados ali, quantos enfermos, quantas pessoas sofrendo, né? Então, e Jesus curava a todos, misericordiosamente. De madrugada, veja, o dia todo Jesus na missão, né? O tempo que Jesus tinha era pouco para descansar. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. E é interessante, porque a nossa vida cristã não pode ser um ativismo. Só trabalhar, fazer as coisas e não ter tempo para rezar. A gente precisa fazer as duas coisas. Aquilo que São Bento dizia, né? Ora et labora. Reza e trabalha. Ah, não tenho tempo para rezar. Está errado. A gente precisa ter tempo para rezar, para estar sós com Deus. E para servir, para trabalhar. É preciso administrarmos o nosso tempo para essas duas coisas. Até porque, se eu não rezo, é um problema muito grande. Por que é um problema muito grande? Porque eu não estou confiando em Deus. Eu estou confiando em mim mesmo. Aquilo que eu faço não depende de Deus, depende de mim. Porque se eu rezo, eu estou dizendo o quê? Que eu dependo de Deus. Que aquilo que eu faço é a ação da graça de Deus. Mas se eu não rezo, eu digo, não, pode deixar comigo que eu sou o cara, eu sei fazer as coisas e eu faço muito bem. Cuidado. É preciso estar sós com Deus. É daí que tiramos a força necessária. É por meio da vida de oração que a graça de Deus e o Espírito Santo age nas nossas vidas, que age em nós e através de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.